Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a cientista política, professora da Universidade Estadual do Ceará, Mariana Dionísio, que está aqui com a gente. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. O que a gente vê ali nessa divisão e quando a gente traz também para desmiuçar essa pesquisa, olhando cenário social, econômico e também diferentes regiões do país, a gente tem uma mudança, mas em todos esses cenários a prisão ela é apontada ali como justa. O que essa pesquisa traz para a gente? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Maicon, muito obrigada. Essa pesquisa ela traz sempre o retrato de um momento, todas as pesquisas elas trazem um impacto de um momento específico que acontece no país. Hoje, o brasileiro médio ele tem uma compreensão muito ampla de qual é a participação do Jair Bolsonaro na tentativa de golpe. Então, claro que hoje há um derretimento progressivo da imagem do ex-presidente. Essas pesquisas elas conseguem mostrar não só que 55% dos brasileiros entendem que que essa medida da prisão domiciliar foi justa, como um dado ainda mais preocupante. Desses 55%, 15% são eleitores de Jair Bolsonaro. Então, isso significa uma mudança de rota, uma mudança de imagem, uma desidratação da figura do ex-presidente e, é claro, uma preocupação imensa para o PL. Você pode ir participando com a gente pelo espaço de comentários. A gente tem aqui muita gente concordando, muitas pessoas também discordando. Vou ler o comentário do Gabriel Almeida, que diz o seguinte: essa prisão domiciliar do Bolsonaro mostra o quanto ele passou dos limites, ignorando regras e o próprio sistema que ele jurou respeitar. Não é só questão política, é questão de responsabilidade. Então a gente tem ali, como a Mariana estava trazendo, a base eleitoral por parte dessas respostas. E mostra pra gente, Mariana, que tem perdido força, o que tem acontecido, as pessoas têm discordado, até mesmo a própria base eleitoral dele chega a discordar ali, ou ele está perdendo força? Eu acredito que é um pouco dos dois, Michael. Tanto a base eleitoral dele começa a perceber que o discurso dele não se alinha com a dinâmica do Brasil hoje. Perceba, quando dos depoimentos que foram prestados junto ao STF, à frente do seu maior algoz que a gente conhece, o ministro Alexandre de Moraes, quando esse depoimento aconteceu, parte dos brasileiros que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro se decepcionaram. Eles começaram a perceber, poxa, o depoimento dele eu pensava que ele ia agir de maneira mais enfática, que ele ia se posicionar de uma maneira mais firme diante das aquisições, das arguições, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ele recuou, ele desmentiu, ele voltou atrás de uma série de discursos que ele mesmo tinha colocado há muito pouco tempo atrás. Então, uma grande parte dos eleitores começou a perceber isso. É claro, há eleitores mais fiéis, o bolsonarismo raiz ainda existe, há eleitores que ainda entendem que há uma perseguição política para o ex-presidente, muito embora já se tenha atestado que o pedido de prisão ele decorre de um processo que envolve uma operação da Polícia Federal, junto ao Ministério Público, e que culmina no STF. Então não é uma perseguição pura, livre, de um ministro do STF contra um ex-chefe de Estado. Há o devido processo legal. E hoje, esses ex-eleitores, esses ex-apoiadores de Jair Bolsonaro, eles são uma preocupação, porque o partido ele precisa não só manter a sua base eleitoral mais coesa, como precisa equilibrar o comportamento errático do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, como precisa controlar o discurso falacioso dos governadores aqui no Brasil, hoje há uma incompatibilidade completa dentro do partido. Hoje há uma fragmentação intensa dentro do partido e dentro das coligações. Então, hoje, o maior desafio do ex-presidente é tentar se recapitalizar no sentido eleitoral e, principalmente, tentar reconquistar um público que a cada dia vai se perdendo. Vamos trazer um recorte agora justamente dessa pesquisa, porque, olha, entre as regiões do país com a avaliação mais favorável à decisão judicial é no Nordeste. Lá, 65% consideraram justas e 30% injusto. No Norte e Centro-Oeste, 48% avaliaram como justa e 43% como injusta. No Sudeste, a divisão ficou ali 54 contra 40. Já no Sul, o resultado começa a ficar um pouco mais equilibrado ali, para não dizer praticamente empatado. 47% disseram que a prisão é justa
enquanto 49% afirmaram ali que a situação é injusta. A gente vê, conforme você foi falando ali, Mariana, que realmente vai indo de regiões do país e tem ligação direta com a base eleitoral. Porque a gente vê que a região sul do país, nas últimas eleições, é a região justamente em que o Bolsonaro recebeu mais votos. Há uma coincidência, e que não é uma coincidência gratuita, né? Esse cenário da pesquisa, ele mostra como é que está a divisão geográfica dos votos do ex-presidente Jair Bolsonaro e onde estão os apoiadores da coligação e do partido, né? O Nordeste do Brasil, ele foi muito representativo nas últimas eleições, né? A derrota foi acachapante aqui no Nordeste do país. Já no Sul do país, há uma tendência à preferência eleitoral tanto para os partidos alinhados à direita, quanto especificamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa pesquisa, quando a gente verifica o plano em termos nacionais, né, o panorama nacional da pesquisa, quais foram os estados que tiveram essa percepção de prisão justa ou injusta, há uma forte tendência a consolidar o que a gente já entende nas urnas. Né? Nas últimas eleições, o retrato das urnas refletiu exatamente o que essa pesquisa diz hoje, sem grandes alterações, sem grandes surpresas. Há um racha no país em termos de adesão ao discurso de direita. Né? Há um discurso brasileiro, o brasileiro médio ele é muito conservador, ainda nós temos um pensamento muito conservador na nossa sociedade, mas na hora do voto, na hora das urnas, há uma grande preocupação. Não permitir que um sistema antidemocrático, ou que pelo menos tenda a causar rachaduras, a causar prejuízo à democracia, se escorregam novamente. Então, talvez seja um espelho de que nas próximas eleições pode ser que o antibolsonarismo vença o pensamento de esquerda, ou seja, não se dá um voto à esquerda pelo perfil ideológico da esquerda em si, muito mais como manifestação de protesto, muito mais como um antibolsonarismo, muito mais como uma tentativa de evitar esse discurso de anistia, esse discurso de buscar, enfim, afrontar a Constituição, afrontar as instituições mais representativas do país. Quando se busca o equilíbrio democrático, há uma certa urgência em eliminar esse tipo de discurso mais radical para se voltar a uma neutralidade e, finalmente, um equilíbrio de estabilidade política, inclusive na esfera internacional. Mariana Dionísio, cientista política, professora da Universidade Estadual do Ceará, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos mais uma vez aqui no Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde.